Gestão financeira é muito importante porque os números não mentem. Eles é que vão determinar a saúde do seu negócio. Fala pessoal, meu nome é Caio e minha missão é ajudar os técnicos em celulares a lotarem as bancadas de serviço e a conseguir um crescimento constante e sustentável em suas assistências técnicas. Hoje o assunto é controle de finanças. Todos nós sabemos que nós temos que fazer um controle das finanças do nosso negócio. E não é nenhuma novidade que nós temos que conseguir separar nossas finanças pessoais das finanças da empresa. Só que 1% das empresas hoje conseguem ter esse discernimento para poder ter o controle absoluto dos negócios e das finanças do negócio. Então acaba por usar às vezes o cartão de crédito da empresa para pagar uma conta pessoal, tira dinheiro da conta pessoal para inteirar no salário, vai almoçar no restaurante, pega o dinheiro da empresa que está no bolso e paga a conta do almoço, às vezes sua, às vezes a conta do almoço da família. Isso tudo prejudica muito o desempenho financeiro da empresa. Pode não parecer, mas quando você não tem um controle financeiro, um planejamento financeiro, as chances são de que você tenha alguns problemas de desempenho de fluxo de caixa. O que é isso? Às vezes você pode achar que a tua empresa está indo bem quando quando você consegue comprar equipamento, quando você consegue pagar suas contas em dia, pagar os seus funcionários, quando você consegue tirar o seu prolabore de maneira sustentável e de maneira satisfatória, mas nem sempre isso é um sinônimo de sucesso. Muitas vezes você pode estar subaproveitando a capacidade financeira que o seu negócio pode proporcionar para você. Por que eu digo isso? Porque às vezes você está trabalhando com um orçamento que você está crescendo X, mas se você otimizar esse orçamento, se você gerenciar, se você tiver um controle total das contas do seu negócio, ele pode crescer 2x, 3x ou até mais. Não é só dependência de quantos celulares entram na loja para poder fazer o reparo. Não é só a dependência de quantos acessórios o cliente compra. Não é só a dependência de o quanto você enxuga as contas do seu negócio. Muitas vezes a dependência você às vezes tem uma visão macro de como vão as finanças da sua empresa. E queira você ou não, por mais que você pense, eu quero consertar celular só, eu não sou empresário, eu sou técnico em celular, eu tenho minha assistência, mas eu não quero gerenciar esse tipo de coisa. Você pode até não querer, mas isso é necessário você querendo ou não. Então, caso você tenha esse pensamento, a hora de mudar talvez seja agora. Porque você pode estar negando um futuro muito mais promissor para o seu negócio, para a sua família, do que você está tendo condições de fazer agora com o atual nível de não gerir as finanças do seu negócio. Quais são os princípios básicos para você gerenciar as finanças do seu negócio? O primeiro princípio é você ter um controle do que é o fluxo de caixa. Tá? O que é o fluxo de caixa? É o dinheiro que entra menos o dinheiro que sai. Um fluxo de caixa saudável, você tem que ter mais dinheiro entrando do que saindo, obviamente. Isso a gente chovendo molhado se eu ficar falando com vocês aqui sobre algumas coisas que são bem óbvias. Mas acontece que como que a gente tem o conhecimento do que vai sair e do que vai entrar? Por exemplo, hoje você sabe. Hoje, ontem, porque é uma projeção que já aconteceu. O que já aconteceu é um pouco mais fácil de você prever. Agora, e daqui a 6 meses? Qual será a sua projeção de caixa para 6 meses? Para você ter esses números do que é essa projeção de caixa nos próximos 6 meses, você precisa estabelecer uma estatística histórica do que entra e do que sai do seu negócio. E você precisa fazer um levantamento dentro dessa média do que nos próximos meses vai entrar e do que nos próximos meses vai sair. Como você faz isso? Primeiramente, você precisa relatar e registrar todas as entradas e saídas de caixa. O passo número 1 é você levantar suas despesas fixas e suas receitas médias. O que são receitas médias? Olha, em média, minha assistência fatura 20 mil por mês. Em média, fatura 15. Em média, fatura 40. E, por outro lado, você precisa ter a média do que sai. Olha, minha empresa está gastando, em média, 10 mil reais por mês.
entre despesas fixas, entre funcionários e entre fornecedores, impostos e tudo mais. Então, se você tem 20 mil, se você tem um faturamento de 20 mil, por exemplo, e você gasta 15 mil por mês, você tem um fluxo de caixa positivo de 5 mil reais. Tá? Isso contando com o seu Prolabore, que ele tem que ser regra, ele tem que fazer parte do seu planejamento financeiro, mas a título de retirada ou de salário, como você preferir, junto ao seu contador, para poder deduzir mais ou menos impostos. Cada um tipo de empresa ele tem uma forma de você fazer esse levantamento de como você vai ser pago. Alguns preferem Prolabore, outros preferem salário, depende do tamanho da retirada. Porque alguns tipos de retirada estão sujeitos a imposto de renda, pessoa física, outros não estão sujeitos a esse tipo de tributação. Então você precisa ver junto ao seu contador qual é o melhor tipo de retirada para o seu negócio e para você. Mas voltando ao raciocínio, então nesse caso você tem um fluxo de caixa positivo. Se você tem um levantamento de todos os meses do seu negócio, você consegue também prever a sazonalidade. O que é sazonalidade? São os períodos que você tem uma receita do seu negócio maior e os períodos que você tem uma receita menor. Caso você tenha esse tipo de sazonalidade na sua assistência técnica, se você tiver um levantamento histórico do seu fluxo de caixa, do que entra e do que sai, você sabe os meses que você tem uma receita maior e os meses que você tem uma receita menor. Se você tem esse controle, você consegue fazer uma projeção de ganhos e de gastos ao longo de determinado período. Eu recomendo 6 meses, é o que eu faço no meu negócio. Quando você tem essa projeção, você consegue saber quanto você pode investir e a hora que você tem que botar o pé no freio. Se você tem uma projeção de caixa onde você tem o fluxo de caixa negativo, é hora de cortar despesas. Se esse fluxo de caixa é positivo, você tem que calcular quantas vezes esse fluxo de caixa é positivo. Por exemplo, se o seu fluxo de caixa é 5 vezes a sua receita, está na hora urgente de você investir. Cada vez que você tem um retorno sobre investimento, você precisa calcular esse retorno e investir com base nele. Então, o ideal para você investir é toda vez que você tem uma sobra de caixa depois de pago todas as despesas e você ter feito um aporte para o seu fundo de reserva. Eu recomendo o fundo de reserva, o aporte ser de 30% do lucro líquido. Caso você tenha capacidade de fornecer um aporte financeiro de 30% do lucro líquido, você vai investir esse dinheiro em fundos de investimento, títulos de tesouro, ações, no que você se sentir mais à vontade para investir. Eu, por exemplo, invisto em fundos multimercado, que envolve todos esses investimentos, só que feitos por uma equipe que é profissional para isso. Eu não preciso ficar pensando em qual ação que está dando lucro, qual ação que vai cair, ficar estudando tendência do mercado. Existe uma equipe que faz isso através do fundo e cobra uma taxa, claro. Mas é melhor você economizar esse tempo e esse conhecimento para poder dedicar ao seu negócio do que ficar perdendo tempo fazendo algumas projeções que às vezes vão te dar prejuízo e esse prejuízo é maior do que as taxas que você pagaria para esse fundo multimercado. Então, uma vez que você previu o seu fluxo de caixa, está na hora de você começar a identificar aonde você gasta o seu dinheiro. Como que você faz isso? Você faz isso através de centros de custo. Centro de custo é uma matriz onde você agrega todos os seus gastos e todos os seus ganhos àquele determinado título. Por exemplo, na minha assistência técnica eu uso 2 centros de custo, centro de custo de serviços e centro de custo de vendas. Então eu aloco determinadas despesas em serviços e outras despesas em vendas. Com essa projeção fica fácil eu saber qual é o centro de custo ou o centro de resultado, serviços e vendas, que está me dando mais resultados ou menos ganhos. Por exemplo, o salário do meu técnico eu boto no centro de custos de serviços. O salário dos meus vendedores eu boto no centro de custos de vendas. As despesas com peças, insumos e produtos para o meu laboratório eu boto no centro de custos de serviços. Os meus gastos com impressora, papel, internet, eletricidade eu boto no centro de custos de mercadorias.
ou produtos ou serviços, ou produtos ou mercadorias, como você quiser chamar, ou acessórios. O que importa é você entender que eu faço essa distinção. Por que essa distinção ela é saudável? Porque através dela você consegue saber quanto cada setor gasta e assim você consegue fazer um planejamento mais detalhado de investimento, tanto de investimento quanto um corte às vezes de despesas ou um aumento de receita, de orçamento, para você poder expandir esses setores. Então, a partir do momento que eu crio esses dois centros de custos, eu também crio uma matriz de custos e de recebimentos para cada um dos dois. Por exemplo, eu tenho despesas com peças, despesas com insumos dentro do meu centro de custo de serviços. Eu tenho receitas de serviços, investimentos. Eu tenho todo um portfólio dentro do meu centro de custo de serviços que vai me fazer identificar as despesas e saber exatamente qual a lucratividade que eu tenho bruta e líquida dentro do centro de custo de serviços. Isso vale também para centro de custo de mercadorias ou acessórios. Despesas com vendas, despesas com mercadorias, água, luz, telefone, o que eu quiser botar dentro desse centro de custo, eu vou saber que aquela é a matriz. Então, por exemplo, se eu quiser investir mais dinheiro no meu centro de mercadorias, eu posso muito bem pegar algumas despesas do centro de custo de mercadorias e alocar em serviços, se eu tiver com uma boa margem em serviços. Isso faz com que eu tenha um cash, eu tenha um flow maior dentro do meu centro de custos de mercadorias para investimento. Essa é a importância dos centros de custos. E lá dentro você fazer a sua matriz bem detalhada. Alimentação dos funcionários, pagamento de folha, frete, compra de peças, recebimento de clientes, prejuízo com mercadorias, prejuízo com peças. Isso tudo tem que entrar dentro da matriz para você no final do mês conseguir saber exatamente quais foram os seus gastos, os seus investimentos, que são coisas diferentes, o seu ganho e no final fazer um cruzamento dessas informações e obter a sua lucratividade. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu faço essa matriz de gastos no meu computador, ok? Então pessoal, voltando a falar aqui sobre centros de custo, essa aqui é a estrutura do plano de contas da Qualicel, da minha empresa, tá? Na coluna A aqui nós temos o centro de custo de serviços e na coluna B nós temos o centro de custo de vendas. Algumas coisas elas vão ser parecidas, elas vão ser clonadas porque você vai decidir em qual centro de custos você vai alocar essas despesas, tá? Então aqui logo aqui na primeira coluna aqui nós temos aqui o acerto de caixa, tá? Que é quando você tem alguma diferença de caixa não identificada e você precisa zerar o seu caixa para que ele fique 100%. Essa não é uma prática contábil recomendada, mas ela infelizmente tem que ser usada para poder resolver alguns problemas de contabilidade. Então nós temos o acerto de caixa de entrada e o acerto de caixa de saída, que são esses dois aqui. Tá? Você pode fazer esse acerto de caixa tanto por centro de custo de serviços quanto por centro de custo de vendas. Aí nós temos embaixo, no segundo módulo, despesas com pessoal. Como você pode ver, também é clonado, tanto pessoal quanto no centro de custo de serviços quanto de vendas. Você tem 13º salário, você tem a despesa de alimentação, você tem combustível, você tem a comissão, estacionamento, que um funcionário seu pode utilizar em alguma missão para a empresa. Você tem as férias, impostos, né, que você paga pela contratação. Você tem participação de lucros, quando é o caso, né? Comissão, como eu falei lá em cima. Plano de saúde, plano dentário. O Prolabore, como você, quando está a serviço da empresa, é considerado um funcionário, porque você, pela empresa, você tem vários tipos de expertises, né? Além de você ser proprietário, quando você conserta o celular, você é um técnico. Na bancada você está técnico. Quando você está fora da bancada, você é o gestor, mas na bancada você é técnico e não deixa de ser um técnico. Então você é um funcionário. Então você está sujeito a receber plano dentário, plano de saúde, o seu Prolabore ou salário, como você define com o seu contador.
Suas despesas com telefonia, comunicação do seu pessoal também, caso precise, esteja na rua, precise botar um crédito no celular, ou um funcionário que trabalhe remotamente, que precise de um celular para poder se comunicar com a empresa em tempo real, e transporte. Aí nós temos também as despesas fixas, tá? Que é o nosso custo operacional. Essas despesas fixas, elas também servem para os dois centros de custo. Por quê? Você pode tanto alocar o aluguel da sua loja para o centro de custo de vendas, como você pode alocar o aluguel para o centro de custo de serviços. Da mesma forma o contador. Onde vai ficar a despesa de contabilidade? O centro de custo de vendas ou de serviços? A mesma coisa a eletricidade, impostos administrativos, juros, marketing e propaganda, melhorias estruturais e obras, pagamento de empréstimos, segurança, o software, taxas bancárias, telefonia, internet. Então você tem uma gama de despesas que eu já pré-estabeleci aqui, que eu utilizo no meu negócio, que você pode utilizar no seu. Lembrando que essa planilha ela vai estar disponível no link em algum lugar desse vídeo, vai depender de onde você estiver assistindo. Se for no YouTube vai estar na parte de baixo, Facebook na parte superior, Instagram também na parte de baixo, se não me engano. E você vai poder baixar e, de repente, se tiver alguma despesa que não combina com a natureza do seu negócio, ou se você quiser acrescentar ou não concordar com a alocação de cada lugar, você pode mudar, tá? Isso aqui é uma regra básica, mas ela não é uma regra que é regida pela legislação. A legislação diz que você tem que ter uma matriz de gastos e uma matriz de receita, para você poder rastrear para onde foi e da onde vem o dinheiro, tá bom? Então aqui nós temos as despesas sobre serviços, tá? Que despesas sobre serviços, as despesas elas são parecidas, como vocês podem ver aí, analisar nas duas colunas. Você tem a despesa com brindes, que você pode dar para um e para outro. Você tem a compra de equipamentos e serviços, tá? Compra de equipamentos, desculpa, que ela está nomeada aqui, porque por algum motivo lá na hora lá de identificar dentro da operação, a gente prefere botar compra de equipamentos e serviços para poder ficar bem claro lá, para a gente não se embolar na hora dos lançamentos. Você tem a compra de insumos, em caso de vendas. Aí você tem aqui descontos e cortesias. Você tem a compra de equipamentos em vendas. Você tem estacionamento. Aí no outro lado em vendas você tem depreciação e defeito, quando a mercadoria ela está há muito tempo para vender e acaba gerando acúmulo de poeira, ou o aspecto dela ela não fica 100%, então você tem como lançar isso na tua matriz de custos, né, como prejuízos. Você tem aqui em serviços insumos de bancada, né? Você tem em vendas descontos e cortesias. Aí você tem ISS, que é o imposto sobre serviços. Você tem estacionamento de novo aqui em vendas. Você tem prejuízos em peças, né, sobre serviços, taxas de cartão, quando você precisa contabilizar o quanto o cartão está te levando de taxa que você paga todo mês. Terceirização, por exemplo, eu na minha loja não faço reparo de placa de iPhone, mas eu tenho quem faça para mim, eu não perco serviço por causa disso, então eu uso essa matriz aqui de custos para poder justificar os custos que eu pago o técnico que faz o serviço para mim. Despesas sobre serviço, transporte, frete. Aí você tem aqui impostos sobre vendas, que geralmente é o ICMS, mas você também pode ter o IPI, entendeu? Você tem obras e reformas sobre vendas e taxas de cartão para vendas. Investimentos é a mesma matriz para os dois centros de custo. Você pode investir o dinheiro tanto do centro de custo de serviços quanto do centro de custo de vendas. Foi o que eu disse lá no início do vídeo. Você decide aonde você está tendo um rendimento melhor, onde o seu resultado está mais positivo, e através desse resultado você consegue determinar de qual centro de custo você vai alocar recursos para poder fazer o investimento. Você tem as receitas administrativas, que é quando você pega um empréstimo. Isso é uma coisa que entra, tá? Entrou no teu negócio. Então você precisa registrar essa entrada e você precisa registrar pelo qual entrou. Porque se você tiver uma fiscalização da Receita Federal ou o seu contador, ele precisa saber, ele precisa ter informação de que você pegou isso, tá? As receitas de investimentos,
tá? Você tem as despesas de investimentos, né, que você gasta, e você tem o que entra, que são os dividendos, que é os rendimentos, né? Então você tem os rendimentos. No meu caso, eu uso fundo multimercado e às vezes eu aplico em renda fixa. Mas o que eu de praxe aplico são os fundos multimercados. Então eu registro todo mês a mês, o que entrou de dividendos do fundo multimercado, tá? E aqui o basicão: receitas de serviço e receitas de venda. Receitas de serviço, o que você recebe pelas ordens de serviço. Aí eu subcategorizei em cartão, dinheiro e Pix e transferência, porque você tem que saber o que entra de cartão, o que entra de dinheiro. Isso aqui diz muito sobre o fluxo de caixa, tá? Aquele fechamento do caixa no final do dia, quando você estabelece no software de controle que você fez venda no cartão, no dinheiro ou em outra forma ou em outra modalidade, como é o caso do Pix da transferência, no final do dia você sabe o que entrou nas 3 matrizes e você consegue saber o que foi venda, o que foi serviço, no caso aqui de vendas, né? O que foi venda, o que foi serviço, e consegue no final do dia contabilizar. Fica melhor para o seu controle, você tem uma confiabilidade maior, você passa a confiabilidade para os seus funcionários, eles sabem que você está controlando o seu negócio, que você sabe exatamente quanto entra de cartão, quanto entra de dinheiro, e isso fica registrado para futuramente a sua empresa, ela ficar totalmente legalizada e idônea perante qualquer órgão de fiscalização. E por último, eu poderia separar isso aqui em outro módulo, que é venda de aparelhos, né? Mas eu não separei porque muitas vezes a venda do aparelho está envolvida com manutenção, porque você troca uma tela, você troca uma bateria, você faz um recondicionamento de placa, um recondicionamento de tela, então você precisa essas despesas, essa matriz de despesas, ela precisa estar dentro do seu fluxo de serviços, porque é a partir daí que você vai fazer os cálculos e vai poder fazer a dedução do que você faturou em vendas de aparelho, do que você gastou e se teve algum problema de prejuízo, ok? Então, pessoal, essa é a matriz de custos. Mais uma vez, vou dizer para vocês, ela vai estar em formatos de Excel para vocês poderem utilizar, adaptar, incluir, subtrair, o que vocês quiserem, mas está à disposição, ou simplesmente para informação, para vocês terem uma ideia de como funciona uma estrutura de recebimentos e custos de uma empresa, tá? É importante que essa planilha ela tem que ser aliada a outros conhecimentos. Ela é o início da estrutura, né? É de onde começa tudo, para você começar a controlar as suas finanças, as finanças do seu negócio. Se você tiver um software de controle, o ideal é que o software tenha essa função, né, de você poder criar um plano de contas dentro dele. A maioria tem, alguns não tem. Infelizmente, felizmente, se você quer mais controle, você precisa investir um pouco mais, então você vai precisar de um software um pouco mais avançado. Mas, a princípio, se você quiser fazer isso dentro do Excel, eu acabei de mostrar aqui para vocês, essa planilha eu exportei do meu software, tá? E dei uma adaptada só para poder ficar bem claro para vocês. Mas ela fica dentro do meu software e lá dentro mesmo eu já escolho as categorias, o centro de custo, de onde vem, para onde vai. E no final das contas ela pega, sintetiza tudo, e quando eu preciso de um relatório, por exemplo, o que eu gastei com peça no mês de setembro, eu vou lá, faço as filtragens e ele vai me dizer exatamente quanto eu gastei com peça só das notas, só de eu ter lançado as notas no sistema com a classificação, por exemplo, aqui de despesas sobre serviços, compra de peças, por exemplo, aqui, ó, compra de peças eu tenho aqui. Então, só aqui de eu fazer essa, não sei se você repara que aqui tem uma setinha. Isso aqui é como o software classifica, tá? Aqui é a categoria e aqui é a despesa. Aí você aqui, quando você faz essa seleção, ele joga diretamente lá e eu sei tudo que eu gastei de peças no mês. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer se eu quiser filtrar e saber quanto eu ganhei e quanto eu gastei no mês, eu posso vir aqui. Despesas sobre serviços também é uma categoria. Eu posso pegar isso aqui. Ele vai pegar, vai englobar toda essa categoria aqui, tudo que eu gastei. Aí depois eu venho em receitas de serviços. Aí eu pego aqui, ó, tudo que eu ganhei
e faço um cruzamento entre essas duas informações. Aí ele vai me dizer que isso aqui menos isso aqui é o meu lucro líquido, tá? Claro que eu tenho que considerar isso aqui falando sobre serviços nu e cruamente, o que eu gastei de peças versus o que eu vendi. Só que você também tem as despesas fixas, que aí você vai alocar em cada centro de custo. Pode ser um pouquinho em vendas, pode ser um pouquinho em serviços. Aí a brincadeira aí quem vai fazer é você. Mas o importante é você saber o potencial que tem essa matriz, o potencial que tem um plano de contas bem elaborado e bem alimentado. Faz você ter uma visão 360 graus do seu negócio. Fica muito mais fácil tomar qualquer iniciativa, qualquer atitude quando você tem o controle do seu negócio. Tá bom, pessoal? Então, agora que nós já entendemos o que é fluxo de caixa e o que é matriz de custos, e você ter um controle das despesas das mercadorias, para isso você precisa ter um gerenciamento financeiro eficaz. Um gerenciamento financeiro, ele nada mais é do que você estabelecer os seus parâmetros e alimentar esses parâmetros. Essa parte da alimentação é a parte mais complexa, porque ela exige disciplina. Você precisa todo santo dia ou estabelecer 2 a 3 vezes por dia para poder lançar suas notas em algum sistema. Você precisa lançar seus ganhos, você precisa lançar seus gastos, ter a paciência de lançar peças que você não conseguiu trocar, acessórios que deram defeito e o fornecedor também não troca. Você precisa verificar pagamento dos funcionários, pagamento de impostos. Existem muitas informações para você lançar. Eu uso um ERP chamado AgoraOS para poder fazer esse lançamento. Esse ERP ele consegue automatizar a interface entre quase tudo, ok? A partir do momento, por exemplo, que eu faturo uma ordem de serviço no sistema, ele já faz a contabilidade na minha matriz financeira. Ele já entra em contas recebidas. Caso essa fatura fique aberta, ela fica no setor de contas a receber. Dessa forma, eu consigo com um clique verificar o que eu tenho para receber, o que eu recebi, quanto eu recebi e quanto eu gastei. Porque nesse sistema eu também cadastro o meu contas a pagar e cadastro todas as outras despesas acessórias. Com isso, fica bem mais fácil fazer o controle no final do mês. E as informações que você manda para o contador são todas retiradas dali. Então, esse controle financeiro é fundamental para você que tem uma assistência técnica de celulares fazer, para poder garantir que você cresça ou que você tome medidas adequadas ao que você está passando, seja um momento de tempestade ou um momento de calmaria. Todo técnico em celulares que começa a trabalhar, que seja por conta própria, é um empreendedor, queira ele ou queira não. Para você ser empreendedor, é indiscutível a necessidade de você adquirir algumas habilidades ao longo do seu caminho. Você pode usar a técnica Kaizen do 1% por dia. É a que eu uso e é a que deu mais certo para mim. Eu que tenho muito trabalho, muita informação para passar e botei a minha casa em ordem na raça, porque a necessidade era ou eu botava minha casa em ordem ou eu ia passar de novo por sérios apuros, igual eu passei nos primeiros anos de assistência técnica. Eu tive que desenvolver um método para poder conseguir conciliar o trabalho da bancada até o crescimento, até eu poder contratar outras pessoas, com o trabalho de gestão. Então eu desenvolvi um método que faz essa gestão se tornar mais simples. É uma gestão fácil, bem enxuta, com poucas atitudes que você toma no seu dia a dia, em pouco tempo, que você consegue um desempenho grande em matéria de crescimento da sua assistência técnica. Então, para a galera que conserta, que está trabalhando de home office ou que tem assistência, que está bem no início, que está começando a jornada, que está no estágio mais avançado, precisa estabelecer as rotinas de gestão do negócio. Gestão financeira é muito importante porque os números não mentem. Eles é que vão determinar a saúde do seu negócio. Pode estar entrando 200 clientes na sua loja todo dia. Você pode estar fazendo 30 aparelhos por dia. Se você tem gastos incompatíveis com a sua receita, se você está tomando prejuízo e nem sabe para onde está indo, se você tem funcionários que estão usando de má fé, se aproveitando da sua desorganização e do seu descontrole,
você poderia estar aproveitando esse potencial e está muito maior hoje. Então, qual é a melhor hora para começar esse planejamento financeiro? A melhor hora é agora. Não perca tempo. Faça um planejamento financeiro do seu negócio. Utilize meia hora por dia, 20 minutos por dia, o tempo que você tiver. Primeiramente, você organiza, cria essa matriz, cria os controles ou contrata um software para fazer isso. Com essa matriz, você consegue organizar 90% das suas finanças. Importante ressaltar que essa matriz ela não vale nada sem disciplina, sem alimentação. Caso você não possa contratar um software agora, primeiramente você salve essa matriz e depois você lance os dados dessa matriz com disciplina, sempre se preocupando com detalhes. Não tá na rua, teve um gasto, anota no celular. O que não faltam são blocos de anotações para celular. Inclusive alguns softwares até aceitam atualização pelo celular. Inclusive o software que eu uso, você consegue fazer as atualizações nele em tempo real, porque ele é em nuvem. Então eu consigo pelo meu celular, às vezes eu estou na rua, tenho um gasto com estacionamento. Fui no fornecedor, tenho um gasto com estacionamento. Eu vou lá e lanço esse gasto. Tenho um gasto com alimentação, a trabalho. Eu vou lá e lanço esse gasto. Tem uma despesa não planejada de alguma coisa de estrutura da loja, eu vou lá e lanço. Então isso faz com que o meu controle fique enxuto e detalhado. 100% ninguém consegue fazer, mas você precisa estabelecer uma métrica mínima de erro. Eu, por exemplo, não tolero nenhum controle que faça mais de 2% de diferença nas minhas contas. Por que 2%? Porque sempre tem alguma coisinha que passa. Agora, dependendo do faturamento, você pode estabelecer uma margem um pouco maior, 10%. A minha margem é 2% porque o meu faturamento é um faturamento razoável. Então, se eu botar 10%, é uma discrepância muito grande que vai dar nas contas. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Se vocês acharem esse conteúdo interessante, compartilha. Se acharem que pode ajudar alguém, compartilha. Vocês também podem curtir a página. Se vocês estiverem assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, vocês podem curtir. Ou se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, vocês podem se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Espero que esse conteúdo ajude. Eu também sou igual a vocês do dia a dia de bancada. Também passo pelos mesmos desafios e enfrento as mesmas dificuldades. Então tudo que eu faço aqui é para ajudar a gente como um todo, ok? Um abraço aí e até a próxima.